Se nazistas tivessem acesso ao X, teria conquistado o mundo. Essa declaração foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes à revista New Yorker. E a analogia do magistrado é simples. Moraes comparou a influência das Big Techs dos tempos modernos ao poder que o ministro da propaganda tinha no governo de Adolf Hitler. O perfil assinado pelo jornalista John Lee Anderson traz o título: O juiz brasileiro enfrentando a extrema-direita digital. Se achou pouco? O subtítulo é o seguinte: os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo online e o colocaram contra Jair Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump. Chama a atenção também nessa matéria, tá aí a matéria, esse jornalista inclusive escreveu um livro sobre Che Guevara, Jorge Serrão. Essa matéria, ela saiu, tomou aí conta das notícias de hoje no Twitter, em rede social. E esse jornalista, ele faz ali toda uma comparação, ele menciona inclusive na matéria o tio França, e ele fala que o tio França era do partido do Bolsonaro, sendo que de fato ele foi do partido do Bolsonaro antes do Bolsonaro entrar para o PL. Então a própria candidatura ali do vereador, quando ele tentou a vereança, o Bolsonaro ainda não estava no partido. Então ele vai mencionando uma série de fatos que tranquilamente se encaixariam em desinformação, em fake news, porque não tem a menor conexão com a esfera da realidade, mas está aí essa matéria com fotos que chamam bastante atenção, inclusive. A matéria parece o samba do jornalista doido, né? Muito esquisita. Alexandre de Moraes apresentado nela como um cara poderosíssimo, e nesse artigo tem uma declaração do ministro Alexandre de Moraes que é fantástica. Ele diz que não acredita em intervenção americana no Brasil e não acredita em nenhuma intervenção dos Estados Unidos no judiciário brasileiro. Diz que isso só aconteceria se conseguisse chegar ao Lago Paranoá um porta-aviões norte-americano para fazer essa interferência. Como o Lago Paranoá não permite essa licença de guerra, então não vai ter intervenção americana nenhuma no Brasil, na visão do ministro Alexandre de Moraes. É grave esse tipo de declaração, porque ela soa como um excesso de poder que o ministro Alexandre teria. Será que ele tem realmente esse poder todo que lhe é atribuído, inclusive nessa reportagem? Em Brasília, muita gente tem esse mito de que talvez o ministro Alexandre seja o mais poderoso do Brasil. Essa matéria o coloca como o segundo homem mais poderoso do Brasil. O primeiro, pasmem, seria o Lula ou seria a Janja, eu não sei quem manda mais, mas a matéria diz que o ministro Alexandre seria o segundo. Então, vejam, a gente vai vendo bizarrices midiáticas que vão só agravando a situação brasileira. Quanto mais a gente reza, Geisiane, mais assombração aparece. E o ministro Alexandre de Moraes viveu um dia de modelo. O perfil do magistrado à revista New Yorker teve direito a uma sessão de fotos realizada no STF com fotógrafo profissional. No Instagram, Fábio Setti agradeceu a oportunidade de fotografar não só uma pessoa que faz parte do nosso dia a dia, mas também uma figura política muito importante. É um momento muito marcante na minha carreira de estar, principalmente fotografando o Alexandre de Moraes, um ministro que faz parte do nosso dia a dia e que é tão importante na nossa sociedade, e uma figura também política muito importante de ser fotografada e raríssima, né? De ser fotografada e de ceder entrevistas também. Bruno Musa, esse é o fotógrafo que fez as imagens do Alexandre de Moraes. Ele fez a imagem no dia do julgamento do Jair Bolsonaro. O julgamento começou no dia 25, foi dia 25 e 26 do mês passado. Ele fez as imagens, a foto, e ele disse que ele fez um post também em rede social. Depois ele apagou esse post, mas ele fez um post dizendo que achou que encontraria um clima tenso por conta do julgamento, mas que foi um ledo engano, que o Moraes estava bem-humorado, que as fotos foram boas e que tudo aconteceu perfeitamente bem. E ele cai aí no ato falho. Ele se refere ao Alexandre de Moraes como político e não como juiz. Ato falho? Ou simplesmente a percepção da sociedade como um todo? Pois bem, o ponto aqui, Geise, que me chama a atenção, não é ele como trabalho como fotógrafo. Ele vai lá fotografar, seja uma personalidade importante ou conhecida ou em evidência, do bem ou do mal, o que pode dar evidência para o trabalho dele. Ora, as fotos ficaram bonitas, independente
da personalidade, independente das ações de quem está sendo fotografado. Agora, o que me chama atenção é ele vir com esse discurso politicamente correto, logo depois falando que se trata de uma figura política, como a gente já falou aqui, que faz parte do nosso dia a dia, é verdade, mas uma figura importante, uma figura relevante no cenário, sim, aí sim, relevante, importante, mas infelizmente que tem assumido um protagonismo não para o lado correto. Tanto é que não é normal um juiz se tornar conhecido no mundo todo. Pergunte talvez aos americanos se eles sabem o nome do juiz da Suprema Corte. Talvez o mundo hoje saiba quem é Alexandre de Moraes ou está escalando para saber quem é Alexandre de Moraes, que deveria ser um juiz técnico da Suprema Corte brasileira. Mas, infelizmente, o que nós vemos é palanque político, fotografia, capas de revista, jantares com empresários, inaugurações de obras de infraestrutura que constam ali do lado, ministros do STF, frases célebres que ficaram famosas, que inclusive têm mantido presos políticos no Brasil, ou seja, uma corte que deixou de ser aquela figura técnica. Repito, tem muitos que não a Suíça sequer sabem o nome de quem comanda a parte econômica do país, a parte jurídica, nos Estados Unidos a Suprema Corte. Aqui no Brasil, infelizmente, eles se tornaram protagonistas e para o lado negativo.